já estamos ao vivo na primeira live do Danilo Bifone. Essa é uma live pessoal, todo mundo já conhece o meu trabalho frente ao Mudamoca, o meu trabalho na área ambiental, e muito me pediram para que criasse uma página desvinculando, então, do Mudamoca para tratar de outros assuntos que não só o da área ambiental. Mas, coincidentemente, esse assunto da pandemia, ele chega num ponto que a gente tem que rever alguns conceitos do nosso modo de vida, da gestão política do nosso país. E, em meio a isso, a esse caos todo, eu criei uma página nova, a página que se chama Danilo Bifone, é uma página minha, do meu perfil público, e através dela eu vou dar os informes dos meus trabalhos, não só da área ambiental, mas também da área social, os trabalhos que eu tenho realizado já nos últimos anos. É muito interessante a possibilidade que nós temos hoje em dia através das mídias sociais. Eu pensei em uma forma de trazer uma informação isenta, uma informação totalmente num bate-papo informal que eu vou ter com amigos que eu tenho pelo mundo, pessoas que me são muito caras, pessoas que eu tenho um carinho muito especial e que seguiram o seu caminho profissional, o seu caminho social, familiar, e estão, então, ao redor do país. E hoje eu vou ter a grata oportunidade de conversar, então, com o César Luiz da Silva. O César é um grande amigo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo ainda em 1992. Em 1992 eu conheci o César, ocasião que eu tinha 16 anos de idade e estava para completar 17. E quando eu passei no primeiro curso, no primeiro vestibular, na primeira graduação que eu passei foi na área de física. Eu, na verdade, queria ser cientista maluco. Acabei deixando os cientistas de lado e fiquei sendo só maluco. Mas o César, então, seguiu a graduação, terminou, então, o seu mestrado, o seu doutorado, e hoje ele trabalha com física de altas energias em Los Alamos, nos Estados Unidos. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira acadêmica, César. Falar um pouco como foi a sua graduação no Brasil, como foi mudar de país, e depois a gente dá prosseguimento falando, então, do nosso assunto do dia, que é a discussão sobre a pandemia. É um prazer falar com você, Danilo, de novo. A gente mantém comunicação e é sempre um prazer ser o primeiro assim, entrevistado. Eu sou formado em bacharelado na USP, eu fiz o meu mestrado também na USP e o doutorado na USP. Embora durante o meu doutorado eu comecei a trabalhar com em física de altas energias. No caso, eu vinha para Nova York participar do experimento em Brookhaven National Lab, que eles têm um acelerador de íons. Trabalhei, me formei, o meu doutorado foi lá, né? Foi pela USP, mas usando os experimentos de Brookhaven. Assim que eu me defendi minha tese, mudei para Iowa, no estado de Iowa, nos Estados Unidos, continuando no mesmo experimento. Aí depois mudei para Nova York. Aí depois de Nova York eu vim para o Laboratório Nacional de Los Alamos, que é o maior laboratório dos Estados Unidos, o Laboratório Nacional, para trabalhar na área de física de altas energias, que é, na verdade, apenas a gente tenta reproduzir o Big Bang em laboratório. Agora eu também estou envolvido no experimento do CERN, no LHCb, no CERN também, para investigar como que foi a origem, o Big Bang, para tentar reproduzir ele em laboratório. E César, pela sua competência, pelo seu currículo,
Eu acho que é nítido isso. Me corrija se eu tiver errado, mas eu acho que, assim, olhando de fora, eu acho que você é um exemplo, um dos grandes exemplos de como o Brasil tem deixado a ciência de lado nos últimos anos. A gente tem cérebros muito competentes, você é um caso desses, e nós acabamos perdendo esses cérebros para outros países que se dedicam, que investem em ciência muito mais do que o Brasil. Eu até acho que é até errado falar muito mais do que o Brasil, porque o investimento em ciência no Brasil tem sido tão pífio. A gente vê cortes de bolsas, o problema com a CAPES, com o CNPq, e que se intensificou, inclusive nos últimos anos. Eu verifico que se nós tivéssemos um investimento, não que fosse no padrão dos Estados Unidos, mas que fosse mais atraente, eu tenho certeza que muitos dos cientistas ficariam aqui no nosso país. Tem mais brasileiros com você trabalhando? Tem cientistas de outros países do mundo? Como funciona o seu laboratório? Não, bom, o laboratório tem cientistas do mundo inteiro, né? Tem muito chinês, tem muita gente, tem alemão, então, tem cientistas, na verdade, os Estados Unidos atraem cientistas do mundo inteiro por causa do reconhecimento, né? O cientista, o pessoal no Brasil era considerado maluco, né? Aqui não, aqui eu sou considerado um profissional, respeitado. Então, a diferença é essa. Agora, eu vou te dizer uma coisa, o ano passado veio como se fosse um ministro de Washington para assuntos científicos, né, aqui para o laboratório. E aí o diretor aqui do laboratório resolveu reunir aqueles que têm, a gente chama de Early Career Awards, são aqueles que conseguiram algum prêmio na fase inicial da carreira. Eu fui chamado naquela reunião, era um almoço com 10 pessoas, né, com esse ministro, e vamos fazer o round table, e dentre os 10, 3 eram brasileiros. Olha aí, só. Então, isso ratifica o que eu acabei de falar, né? O ministro até estranhou, mas isso só pode... É uma coincidência, que tem tanto chinês, tanto alemão, mas aqueles que ganharam prêmios, dentre os que ganharam prêmios, todos os brasileiros cientistas que foram contratados pelo laboratório aqui receberam algum prêmio. Ou seja, brasileiro tem talento, brasileiro é inteligente, só que não é reconhecido. Não é reconhecido, respeitado no Brasil. Não tem o reconhecimento merecido. Mas o assunto que está em baila hoje, César, que nos trouxe essa reunião de uma série de vídeos que eu pretendo fazer com colegas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, sobre o panorama do Covid-19 em torno do mundo. O Brasil está enfrentando essa pandemia, mas nós tivemos a sorte de ter o exemplo de outras nações e podemos nos antecipar. Eu não sei até quanto a nossa antecipação foi efetiva ou não. Ao meu ver, eu acho que poderia ter sido melhor elaborada, mas nós estamos tendo essa oportunidade e, de certa forma, desperdiçando um pouco, porque a gente viu que a pandemia que se alastrou vindo da China, atingindo a Europa, e hoje os Estados Unidos está no epicentro dessa pandemia, ela nos deu a oportunidade de assistir isso de camarote e tomar, então, as nossas medidas mais acertadas ou menos acertadas, mas eu gostaria que você falasse, então, como é o cenário hoje dessa pandemia nos Estados Unidos. Como tem sido, você já morou em Nova York, inclusive, se eu não me engano, e gostaria que você falasse um pouco sobre a situação de Nova York hoje, que bate todos os recordes em índices de mortos. Eu estava em Nova York esse ano, faz o quê?
3 meses atrás. Bom, eu peguei os últimos números, né? Os Estados Unidos, hoje, é o país com o maior número de casos no mundo. E também já está chegando, bom, por enquanto tem 32 mil mortes nos Estados Unidos. 1/3 dos casos estão em Nova York. O segundo lugar é New Jersey, que é do lado de Nova York. Ou seja, o que aconteceu lá foi eles já tinham alguns casos lá para o começo de fevereiro, só que ficaram hesitando se eles fechavam ou não. Né? Imagina você chegar em Nova York com todos os restaurantes, Broadway e tudo. Vamos fechar tudo? Era uma decisão política muito forte. Aí eles hesitaram em agir. Mas já te interrompendo, e inicialmente o presidente Trump ele foi totalmente contra o isolamento social. Ele optou por deixar a coisa acontecer. Começo de fevereiro, até o meio de fevereiro, Trump falava que o coronavírus era um hoax, era uma desculpa, era uma coisa inventada pelos democratas para derrubar ele da presidência. Era isso que ele falava. Eu acho que alguém aqui no Brasil também andou falando isso daí. Então, eles não são muito originais, né? E ele fala, quando teve 15 casos, a maioria foi no estado de Washington, na costa oeste. Ele falava, o Trump falou, vão ser 15 casos, amanhã vai ser 10, daqui a uma semana não vai ter nenhum. Tem tudo registrado, está tudo gravado. Isso vai ser usado na campanha contra ele. Mas era a situação no começo. Era a negação de que era uma coisa séria. Era uma negação que não ia pegar. Eles achavam que não ia pegar aqui, que é coisa de chinês. E no fim, aconteceu o que aconteceu. Dias que você não age, transforma numa coisa muito mais séria. No Brasil, a gente está tendo um problema muito grande, porque ao mesmo tempo em que os estados e municípios estão veiculando a necessidade do isolamento social, a necessidade das pessoas se manterem em casa, você tem o líder do executivo dizendo que isso não vai resolver a situação, porque colocando a questão econômica à frente dessa questão de saúde, e é o que isso na população menos informada acaba gerando uma sensação de conforto, uma sensação de que não, eu posso sair à rua e isso não vai me trazer empecilho algum, isso não vai me trazer nenhum problema. Inclusive, gerando protestos por alguns setores pontuais da economia que pregam, então, a volta às ruas, a abertura do comércio. E, nesse sentido, hoje, os Estados Unidos, por conta dos governadores, sim, a pressão dos governadores fez com que o Trump voltasse atrás. Como está essa questão hoje? Bom, assim, o presidente não tem o poder de declarar se os estabelecimentos fecham ou não. Quem tem esse poder são os estados. E foi o que aconteceu. Começou com o estado de Washington, depois veio para a Califórnia, e Nova York fechou. Agora quase todos os estados agora estão fechados, mas foram todas decisões dos governadores. O presidente não tem o poder de declarar quem fecha ou não. Agora ele fala que ele tem o poder de abrir, mas ele também não tem o poder de abrir. Então, é bem similar. Eu vejo um espelho do que está acontecendo aqui no Brasil.
Mas, infelizmente, no Brasil, aí pelo menos a população tem respeitado o isolamento social, né? Como tem sido o isolamento social? Tem sido total? Foi decretado lockdown? A minha referência aqui é Novo México, mas eu tenho muitos amigos em Nova York também. Aqui você não vê gente na rua. Você ouviu aqui um carro para lá, para cá, de vez em quando, mas porque tem um hospital. O hospital é aqui, atrás. Então, gente que vai para a clínica, né? Mas, em geral, você não vê ninguém. Tem gente, o pessoal sai para a rua, até eu saio, não na rua, mas sai para a montanha, andar com o cachorro, fazer uma corrida, mas é só isso. Você vai pro supermercado, tem gente lá, né? Mas é tudo separado, inclusive tem marcas no chão, né? Aquelas linhas azuis no chão para indicar quanto que é 3 metros de distância entre cada pessoa. E o pessoal tem usado ou seja, máscara. Aqui é lei. Você tem que usar uma máscara. Se você não tem uma máscara, põe um pano. Qualquer coisa. Se um policial vê você sem máscara na rua, ele te para. E como tem sido, César, eu vejo que uma das questões muito grandes que ainda não tem sido muito veiculada aqui no Brasil é a questão dos moradores em situação de rua, porque eles estão praticamente aqui invisíveis. Tanto é que nós tivemos o auxílio emergencial agora decretado pelo governo, auxílio de R$600 para a classe trabalhadora, e esses moradores em situação de rua, eles não são contemplados. Por quê? Porque eles são marginalizados a essa questão. Muitos deles não possuem documentos, perderam seus documentos, muitos dos órgãos que seriam responsáveis hoje pela emissão desses documentos estão fechados. Então, você tem vozes que estão sozinhas nessa questão, levantando essa bandeira, como, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, aqui na Moca, que tem um papel muito expressivo na defesa dos interesses dos moradores em situação de rua. Então, você vê que os moradores em situação de rua aqui têm sido, de certa forma, porque o pessoal fala, vá para casa, fique em casa. Mas, eventualmente, e eles que não têm casa? Como têm sido tratados os moradores em situação de rua nos Estados Unidos, que inclusive tem uma das maiores populações de moradores em situação de rua? Não é surpresa que eles são a fração das pessoas, dos moradores de rua, são as que têm a maior fração entre pessoas que têm coronavírus é entre moradores de rua. Moradores de rua e asilo de velhinhos, infelizmente. Bom, você falou do Júlio Lancelotti, eu também acompanho o trabalho dele daqui, que é magnífico. E aqui também uma coisa que foi notada entre a população afro-americana, os negros, também eles têm uma taxa de mortes causada pelo coronavírus muito maior do que os dos brancos. E a causa Mas isso está mais relacionado não à questão étnica, mas à questão de submoradia, subemprego, ou estou enganado? Exatamente. E acesso ao sistema de saúde. Como a maioria, boa parte deles não tem acesso ao sistema de saúde, eles já têm pré-condições, muitos deles têm asma, têm outros problemas respiratórios que eles nunca trataram, porque nunca tiveram acesso ao sistema de saúde. E quando eles são afetados pelo coronavírus, eles têm uma chance maior de morrer. César, já que você citou essas comorbidades em relação aos afrodescendentes, eu gostaria, em meio a essas comorbidades, você citou também a questão do acesso à saúde. Eu gostaria que você falasse, porque aqui no Brasil a gente está acostumado com uma saúde pública, embora ineficaz, muito embora que não seja a mais
acessível a todos, muitas vezes não chega aonde necessariamente precisaria, mas a nossa saúde pública é universal, ela atende a todos. Como é a saúde nos Estados Unidos? Tem saúde pública, ou quem quiser tem que fazer um plano privado? Como é essa questão, a questão que foi veiculada na gestão passada de vocês, com o surgimento do Obamacare? Eu gostaria que você conversasse um pouco com a gente e falasse para o pessoal que está nos assistindo como é a questão, porque os Estados Unidos, sempre que a gente vê os Estados Unidos, o pessoal tem aquela imagem assim, nossa, os Estados Unidos tudo é melhor, nos Estados Unidos tudo funciona, mas quando, na verdade, a gente sabe que a saúde pública de vocês deixa um pouco a desejar. Você podia falar um pouco sobre isso? Sim. Os Estados Unidos têm o melhor sistema de saúde do mundo para quem tem dinheiro. E não estou dizendo classe média. Classe média tem dificuldade para ter acesso ao sistema de saúde daqui. Se você tem um problema mais sério, você vai acabar gastando uma fortuna. Eu digo, para você entrar num hospital, numa sala de cirurgia, você vai gastar algo em torno de $10 mil, $20 mil, só para entrar numa sala de cirurgia. E mesmo para aqueles que têm do próprio bolso, isso mesmo para aqueles que têm o seguro, né? Você tem um plano privado, o plano privado paga metade, digamos, do custo. Só que se você tem uma conta de $20 mil, porque você teve um ataque cardíaco, que seja, você vai ter que pagar 10 mil. Então, esse é o maior motivo. Ou seja, você tendo plano de saúde, vou falar em reais para o pessoal que tem um pouco de noção da dimensão. Você teve um ataque cardíaco, foi para o hospital, gastou $100 mil. Mesmo tendo plano de saúde, você tem que pagar $50 mil. Tem essa coparticipação. Exatamente. E esse é o maior motivo de bankruptcies aqui, no caso, o pessoal que vai à falência. A insolvência, vender a casa. Insolvência da pessoa física, que a gente tem esse mesmo dispositivo legal aqui no nosso ordenamento, é a falência da pessoa física, vocês Exatamente. chamam, como vocês chamam em inglês? Bankruptcy. Isso. Bankruptcy. E é o maior motivo de insolvência das famílias aqui, são custos médicos. E bom, tenta-se, né, isso é um problema político, né, na verdade, né, porque as companhias privadas de saúde, eles têm um lobby muito forte com Washington, né, com o Congresso, com o presidente e tudo. Eles pagam as campanhas políticas deles, né. Então, tem uma resistência sempre muito forte contra fazer um sistema público de saúde. Aqui existe um sistema, digamos, público de saúde, no caso, o Medicare, que mas só é para pessoas acima de 65 ou que tem alguma deficiência física ou mental. E tem o Medicaid, que é para quem tem realmente nada na conta, né, digamos, né, que está numa linha muito abaixo de pobreza. Teve o Obamacare, ou seja, a que classe trabalhadora não se enquadra nessa categoria. Se você tem um emprego, você não tem direito ao Medicaid. Aqui o que acontece é que quase todos os empregos aqui te oferecem um plano de saúde, né? E desses que você tem que bancar 50%. Né? Exatamente. Quando eu vou, você não paga quando você vai fazer um exame, sei lá, comum que você faz, né? Tipo, um anual, né? Digamos, né? Que se faz um exame geral de rotina. Mas qualquer coisa que você for fazer, você tem que pagar
metade ou alguma fração do custo do custo médico. E existe, né? Inclusive agora a gente está num ano de eleição presidencial. E isso foi um dos tópicos mais abordados na campanha, né? Principalmente para os candidatos democratas, que é trazer um sistema público e único de saúde como existe no Brasil. Que é um absurdo o país mais rico do planeta não oferecer não oferecer uma saúde universal para a população. E isso é muito importante, esse assunto que a gente está conversando aqui, César, porque o brasileiro não tem noção disso. Muitas pessoas idolatram a economia norte-americana como uma das melhores do mundo, economicamente sim, mas socialmente deixa muito a desejar, principalmente nesse ponto que você acabou de citar. Inclusive, essa questão a gente vai discutir com outras pessoas nos próximos episódios, nos próximos programas, com pessoas de outros países, para saber como sim funciona a saúde em cada um desses países e como estão enfrentando a epidemia. Mudando um pouco de assunto, César, eu queria conversar um pouco sobre essa questão do Trump ter cortado, então, a ajuda financeira da OMS. Ele recentemente declarou que ele ia deixar de financiar a OMS por conta da OMS ter supostamente omitido dados sobre a pandemia, sobre a gravidade da pandemia na China. Isso tem sido recebido de que forma pela população, numa hora em que a gente precisa tanto da OMS, a gente precisa de dados corretos, a gente precisa de pesquisas, a gente precisa de um papel de uma OMS atuante. Quanto isso tem refletido na opinião pública e até mesmo na questão política, na reeleição dele? A reação foi forte contra, né? Ele ainda não cortou, ele ameaçou cortar, mas a reação foi tão forte, né, que ele agora está meio que balançando, né, está tentando fugir do assunto, mas ele ameaçou mesmo cortar. Bom, na verdade, ele está procurando uma desculpa, né, para as críticas, né, que ele tem recebido da reação lenta dos Estados Unidos. Né? O problema todo aqui é que a gente ouve falar já no noticiário da China, né, desde começo de janeiro, do problema. O que você deveria fazer? Tem que produzir os respiradores para hospitais, tem que preparar a população, tem que ter testes, né? Foi um absurdo. Aliás, tem 2 casos absurdos nesse ponto. No caso dos respiradores, a companhia que faz respiradores se recusou a fazer respiradores porque eles queriam vender um respirador com um modelo mais caro. E como não tinha capacidade de produzir tantos respiradores com um modelo mais caro, ficou demorando. Agora vai ter que fazer o modelo mais barato mesmo, que funciona. Mas você vê o fator comercial do problema, né? E no caso dos testes, os Estados Unidos recusaram testes, kits do exterior, porque eles achavam que estavam falhando, né? Só que também não tinha capacidade de produzir. Agora, bom, tudo isso, teve uma hora que o Trump também achou que as companhias farmacêuticas, né, iam produzir uma vacina em 10 dias. Então, tudo isso colaborou com o desastre, né, que está tendo aqui. E agora ele está tentando procurar um culpado. E, no caso, ele acha um culpado a OMS. Bom, para quem chegou agora, eu estou conversando com César Luiz da Silva. O César é doutor em Física de Altas Energias e mora em Los Alamos,
nos Estados Unidos, no Novo México. E nós estamos falando sobre o atual panorama mundial frente à pandemia da coronavírus. Nós temos algumas perguntas, vamos deixar as perguntas para o final, aí no final eu passo as perguntas para o César responder. César, continuando a nossa conversa, no Brasil, a gente tem visto, sempre surgem salvadores da pátria, o pessoal quer usar de problemas para se autopromover, sempre aquela questão de ego. E recentemente a gente viu como um dos salvadores da pátria, de forma a incentivar as pessoas a saírem na rua, mostrar para as pessoas que nós temos uma cura. Então, tem sido alardeado muito o uso da hidroxicloroquina, mesmo sendo não recomendada por alguns países por trazerem problemas cardíacos. Eu gostaria que você comentasse, está sendo usado a hidroxicloroquina aí nos Estados Unidos? Porque aqui, agora que já estão amenizando a história da hidroxicloroquina, surge o ministro da Ciência com uma nova droga, que é secreta ainda, que diz matar o vírus in vitro. Mas a gente sabe que no corpo humano não guarda com qualquer relação com a questão do in vitro. Eu gostaria que você conversasse um pouco com a gente, com o pessoal de casa, sobre o uso da hidroxicloroquina aí nos Estados Unidos. Foi também abordado pelo presidente, né, o Trump, como um potencial de curar o vírus. Ele usa um argumento que é até popular, né? Olha, não é testado, mas você pode dar para esse pessoal que está morrendo, eles não têm chance, você dê para eles que pelo menos, né, se dê um sopro de hope, né, no caso, esperança para esse povo. Mas existe, ciência não é assim, né? Para você aprovar alguma coisa, para você comprovar que alguma coisa funciona, você tem que testar muito, muito, muito. Você lembra, um tempo atrás, antes da crise do coronavírus, do pessoal contra vacinas, né? Eles achavam que vacina causava câncer ou transformava a gente em viado, coisa assim. Então, você tem que ter certeza absoluta que, primeiro, a vacina não vai fazer mal para a pessoa, a vacina ou o remédio. Segundo, que funciona. E no caso da hidrocloroquina, ele foi testado, começou testes na França, e eles descobriram que fizeram a conta, né? Olha, teve tantas pessoas que foram curadas usando hidrocloroquina, mas só que quando você vai comparar com aqueles que não usaram o remédio, o número é o mesmo. Ou seja, não tem eficaz. E o pior, descobrindo agora, por causa desse uso incontrolado, né, desse remédio, descobriram que ele causa problemas cardíacos. Ou seja, é muito perigoso mexer com isso. Eu vi relatos aqui, na França também, de gente que acha que cocaína mata o vírus dentro do corpo. Claro que o governo francês teve que intervir, teve que fazer campanha, falou, olha, não tomem cocaína para curar o vírus. Na China, teve gente que tomava detergente para matar o vírus. Então, isso acontece, sempre aconteceu. Na gripe espanhola, 100 anos atrás, teve gente que fazia dinheiro vendendo remédio que curava a gripe espanhola. Essa hidrocloroquina é o mesmo caso. É uma indústria que faz esse remédio que está ganhando dinheiro vendendo remédio que não vale nada. Não, e é lamentável, porque pelo menos aqui no Brasil as pessoas menos informadas acabam usando dessa suposta salvação para então
continuar seus afazeres e burlar, eventualmente, o isolamento social. Porque o nosso isolamento social aqui tem sido pífio. A gente vê que os ônibus estão cheios, o metrô está cheio, as pessoas, embora o comércio não abra, na periferia o comércio está funcionando normalmente, e a gente tem essa questão dessa pseudo-segurança que surge em mídias sociais, surge no WhatsApp, aquelas matérias divulgadas pela sua tia, pela sua avó, e tem isso como verdade. E já que eu toquei na questão do isolamento social, seria interessante você comentar um pouco como está essa questão do isolamento social lá em Nova York, lá no epicentro dessa pandemia. O lockdown ele foi decretado há quantas semanas? Faz um mês já, né? Já vai fazer um mês. E o pessoal leva muito a sério, porque você vê gente morrendo, né, ao redor. Acredito que todo mundo lá conhece alguém que teve o vírus e gente que morreu do vírus. Então, a realidade lá é muito clara para a população. Então, você vê, não existe ninguém na rua. O pessoal leva muito a sério, porque eles veem a realidade, né? Eles conhecem. É horrível. Eu conheci uma pessoa que teve o coronavírus. No caso, foi aí no Brasil. A minha cunhada, ela é enfermeira na zona leste, e ela contraiu o vírus, e minha esposa, como fala com ela, né, sempre, no começo ela começou com aquela tosse, ela não sabia ainda que tinha o vírus, mas era uma tosse muito feia de se ouvir. É uma coisa que você tosse constantemente e você chega a perder a respiração, né, de tanto que você tosse. E aí, se o caso se agrava, você acaba perdendo a respiração de vez. Ela está muito melhor agora, se recuperou, mas você vê uma pessoa com coronavírus, né, com todos aqueles sintomas do coronavírus, realmente você muda a tua ideia, né, isso aí pode me pegar e isso não é bom para mim. Nós tivemos, como eu comentei no começo do vídeo, nós tivemos a oportunidade de assistir como os outros países ao redor do mundo, como eu digo, veio da China, passou pela Europa e hoje está nos Estados Unidos. E nós tivemos aqui no Brasil a oportunidade de assistir esse cenário todo de camarote e nos precaver da chegada desse vírus. Ainda que essa precaução não tenha sido da forma mais acertada, porque nós ainda temos um isolamento social pífio e muito tardio. Pelo panorama que a gente tem visto, o isolamento social que foi implementado nos Estados Unidos, eu acho que em poucas semanas a gente vai estar perto de uma questão bastante delicada, como hoje a gente pode ver nos Estados Unidos. Você, como físico, como um analista de dados, para quem não sabe, o físico é mais do que um cientista. Ele não só faz o experimento, mas me corrija se eu estiver errado, César, mas o grande trabalho do físico não é só o experimento em si, mas também demanda uma série de análises estatísticas e matemáticas depois daquela tomada de dados. E eu gostaria de saber, você analisando, então, essa exponencial do crescimento do coronavírus, do Covid-19 no mundo, que prognóstico você pode dar da situação do Brasil? Bom, você falou de físicos, né, de análise de dados. Nós somos chamados para fazer análise de dados de tendências
de proliferação de vírus. Uma coisa que a gente até sabe aqui nos Estados Unidos, né, é que tem uma incerteza, que é o fator climático. No caso aqui, a gente está entrando na primavera, a gente não sabe que se for como um vírus, se for como a gripe, né, ele vai diminuir, mas a gente não tem certeza disso. Mas uma coisa que a gente sabe é que esse vírus gosta de frio. E aqui está esquentando. No Brasil, está entrando agora no outono, né, e vai estar no inverno, e vai ser a época que o vírus vai se sentir mais confortável aí no Brasil. Inclusive, já temos prognósticos, né, de que aqui nos Estados Unidos, em todo esse lockdown, a gente vai reduzir significativamente, vai diminuir o número de casos, talvez a zero, lá para o meio de final de agosto e setembro. Só que o problema é que, assim que aqui tiver ok, aí no Brasil, vai estar no pico. Vai estar saindo do inverno. E casos do Brasil, ou países da América do Sul, né, do hemisfério sul em geral, Austrália, por exemplo, podem contaminar os Estados Unidos de novo e vamos entrar numa segunda onda do coronavírus no nosso inverno, no final do ano. Nossa. Então, a gente já está trabalhando com esse prognóstico, o que vai causar, por exemplo, que viagem de brasileiro para os Estados Unidos vai ser estritamente proibida por causa desse problema que a gente já espera que vai acontecer no Brasil. É lamentável mesmo que a gente esteja vivendo essa situação e o poder público não tenha tomado as rédeas da situação. A gente fica numa briga entre governadores, prefeitos e governo federal, e quem sofre mesmo nessa situação toda é a população. César, partindo para a parte final aqui da nossa entrevista, tem algumas perguntas que foram feitas aqui pela live. Eu vou te passar a pergunta do Renan Siqueira, que está nos assistindo. O Renan pergunta: como vocês têm lidado com as atividades de ensino? Aqui temos enfrentado muitos desafios, pois as instituições não estão dispostas a repensar a continuidade do ano letivo. E o Renan te pergunta: o que você pensa sobre isso? Qual seria o melhor caminho para garantir uma educação de qualidade para os nossos alunos? Bom, aqui as aulas estão acontecendo tudo por Zoom, né? Meu filho tem aula tudo online, né? Mas é claro que não é a mesma coisa. E é um problema aqui também, que a gente está aprendendo como que faz. Nas universidades, parece que eles estão mais avançados, né? Eles têm aulas constantes, têm atividades online, mas, por exemplo, aulas de laboratório não dá para fazer. Então, existem discussões para se estender o ano letivo. Aqui, o nosso ano letivo, aqui nos Estados Unidos, termina agora em agosto. É o contrário aqui do Brasil, que tudo depende do verão, né? Acaba no nosso verão. Então, está muito perto. E eles... mas a impressão que me dá é que vai ser do tipo: bom, acabou o ano letivo, amém, vamos passar todo mundo e deixa para o próximo ano, né? Mas, com certeza, a educação vai ser afetada em todos os níveis, eu digo privado e o público também. E não tem uma solução para isso. Tem mais uma pergunta aqui, César. Eu até já tenho uma leitura, uma publicação que saiu hoje da
saiu recentemente, desculpa, não foi hoje, da OMS, mas eu vou encaminhar a pergunta e depois eu ajudo na resposta. É a Débora Pavani. Gostaria de saber quanto tempo depois de infectado pela Covid-19 e curado, né, depois dos sintomas, ela quer saber depois de quanto tempo depois de infectado e curado pela Covid-19, ela quer saber se ela não é mais transmissora ou eventualmente ela pode vir a transmitir esse vírus. Ela não é mais transmissora, é imune por 2 anos. Por 2 anos. Uhum. Sim, É o que se mas espera. Claro, eu... não tem ninguém que for, não tem exemplos ainda, né? Porque o vírus é recente, mas a experiências com outros vírus, outros coronavírus que teve no passado indicam que a pessoa fica imune e não transmite por 2 anos. Então, eu acompanhei um paper da OMS que falava, olha, tem essa questão dos outros coronavírus, mas também é muito precoce a gente poder afirmar qualquer coisa nesse sentido. Então, por isso dessa questão é bastante delicada no momento. E lembrando que, embora você não seja mais transmissor, você pode eventualmente servir de vetor para a transmissão. Por exemplo, sim, claro. Digamos que, então, eu já tive coronavírus, já estou bem. Aí eu não lavei minha mão, mexi na boca, cocei a boca e cumprimento um amigo. Eu não vou transmitir porque, eventualmente, eu não tenho mais carga viral. Mas, digamos que eu cumprimento alguém que tem coronavírus e não lavo a mão e, na sequência, cumprimento, então, uma outra pessoa. Eu sou um vetor de transmissão. Assim como qualquer outro objeto, um guarda-chuva, um botão de elevador, o cachorro que alguém fez carinho na cabeça. Então, eu acho que no presente momento a gente tem que ter atenção e se precaver. Tem mais uma última pergunta? Só completar, é muito importante. Foi muito importante você ter dito isso, né? Inclusive, hoje se discute transmissão pela sola do sapato. Sim. Você pode transmitir, você pode trazer vírus para tua casa pela sola do teu sapato. Sim. Uma última pergunta da Janaína Mello. Essa pergunta é muito interessante. Existem nos Estados Unidos, como no Brasil, a possibilidade de casos subnotificados? Eu não sei se você sabe, César, mas aqui no Brasil a gente tem enfrentado muito essa questão da subnotificação. Inclusive, nos soa até engraçado, se não fosse tão trágico, você verificar que em locais em que você tem menos acesso a hospitais, você tem menos acesso a políticas públicas de saúde, os índices de morte estão sendo menores do que nos bairros mais centrais. E isso indica, sobretudo, que esses casos não estão sendo testados e nós temos tido muitas mortes tidas como causa pneumonia, insuficiência respiratória. O número de mortos tem aumentado, contudo, o crescimento de mortes por Covid-19 não tem acompanhado esse gráfico do número de mortes, então, por outras causas que não Covid-19, porque não está tendo testes para todo mundo. Nos Estados Unidos está tendo teste, ou o pessoal tem sido, ou os dados também são subnotificados. Pode esclarecer para a gente? Sim. Aqui também é o mesmo problema, não tem testes, né? Como eu disse, o problema, né, anteriormente, não tem testes, não tem como também, mesmo que você teste 1% da população, isso aí não vai indicar muito. Existe um dado muito interessante retirado dos hospitais de Nova York, que lá tem, bom, além dos casos de coronavírus, tem as grávidas, né, que vão para os hospitais para fazer parto.
todas as grávidas são testadas por coronavírus. Então, essa é uma boa amostra, né, de dados que você tem sobre a população. Em Nova York, em cada 10 grávidas, 2 tinham coronavírus. Então, se você extrapolar isso para a população, Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas, você vai ter aí 60 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas com coronavírus nos Estados Unidos. Se você extrapolar os dados dessa experiência nos hospitais de Nova York, claro, né, pois Nova York é concentrado, né, mas é um número razoável de casos, né, de porcentagem da população que contraiu o vírus. Existem dados também na Alemanha, projeções, pesquisas na Alemanha que dizem que assim, 70% da população da Alemanha vai contrair o vírus cedo ou tarde. São esses os dados. Projeções, né? Extrapolações que você pode fazer, mas testes, que é o dado mesmo, né? Eles são realmente muito... eles não dizem a realidade. Para encerrar, César, vamos para a última pergunta, a pergunta do Arilton, e eu já vou desde já me desculpando, a gente está estourando o tempo, o César tem os compromissos dele também, muito embora a gente esteja em lockdown, você está trabalhando de casa, né? Trabalho em casa normalmente, reunião toda hora. Bom, vamos para a última pergunta. Vida normal. A pergunta do Arilton Soares. No Brasil, o Executivo Federal declarou guerra aos demais poderes da República e aos governos estaduais por conta do enfrentamento do Covid-19, que inclusive resultou até na queda aí do nosso ministro da Saúde. Como está essa questão nos Estados Unidos? O enfrentamento ao Covid tem sido uníssono entre, agora, no atual momento, o governo federal e estados, ou enfrenta essa mesma disputa que existe aqui no Brasil? Infelizmente, se tornou um fator ideológico. Os governadores republicanos, né, aqueles que seguem mais a linha do Trump, eles se recusam a fazer lockdown, etc. E existe um exemplo da Carolina do Sul, que até agora não tem lockdown declarado pelo Estado, mas as pessoas estão fazendo por si só. Teve uma empresa que trabalha com carne de porco lá, que tem 1.000 funcionários e 280 funcionários estavam contaminados com coronavírus, num prédio só. E o Estado ainda não está declarado o lockdown. É uma briga ideológica. Tem aqueles que recusam, né, a ouvir palavras de cientistas, né, de gente... eles preferem ouvir algum maluco ao redor, né, que diz que tem a cura ou que isso não tem nada. Teve protestos ontem em alguns estados que foram chamados, inclusive, pelo presidente, protestos para abrir os estabelecimentos em estados democratas, no caso, na Virgínia, por exemplo, em que teve gente protestando na frente do hospital, bloqueando o acesso ao hospital, que foi a forma que eles acharam de protestar para abrir tudo. Infelizmente tem, acho que a questão ideológica, né, aqui como aí. Bom, vamos encerrando por aqui. Eu tive a grata satisfação de receber o César Luiz da Silva. Meu muito obrigado, César. Muito obrigado por ter aberto a sua casa para nos receber aí no Novo México, nos Estados Unidos, e nos brindado com essas informações de forma isenta, de forma transparente, nesse bate-papo informal que nós tivemos aqui. Foi um grande prazer recebê-lo, César, e meu muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer falar com
com o pessoal aí do Brasil. Stay safe, como a gente diz aqui, e fique preparado. Muito obrigado, César. E eu gostaria de agradecer você em casa que acompanhou a nossa live. Lembrando que nós teremos lives com pessoas do mundo inteiro todos os sábados nesse mesmo horário, às 13 horas. Então, eu tenho um encontro marcado com você na próxima semana, no próximo sábado, às 13 horas, aqui no canal do Danilo Bifone. Eu sou Danilo Bifone, fundador do Mudamoca, paulistano, e tenho um recado. Fique em casa, proteja quem você ama e tenha empatia pelo próximo. Fique em casa e juntos vamos sair dessa crise. Até logo.